Fala galerinha, Wendel da Bravo por aqui. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o Nevasca. Vocês vão aprender comigo a jogar esse joguinho maravilhoso da MeepleBR, que pode ser jogado de 2 a 5 jogadores, onde o seu objetivo é formar uma colônia de sobreviventes que consiga sobreviver a uma nevasca que destruiu o mundo inteiro. E aí o seu objetivo aqui para vencer o jogo é conseguir juntar 6 cartinhas de comida. E aí para isso vocês vão fazer testezinhos para saber se você consegue juntar animais ou aliados que vão ajudar a melhorar a estrutura da sua cabana e fazer com que você torne a sua colônia muito mais habitável, muito mais agradável, enquanto vocês sobrevivem a essa neve aqui que está destruindo o mundo inteiro. Vamos lá, vamos ao que importa. O que a gente vai ter de componente dentro dessa caixinha maravilhosa com essa arte super bonitinha? A gente vai ter 51 cartinhas de cabana, 28 cartinhas de comida, 31 cartinhas especiais, 8 cartinhas de nevasca e 4 dadinhos de jogador, que é o que a gente vai usar para a partida. E para a preparação do jogo, vocês vão perceber que a preparação do jogo é praticamente zero segredo. Tudo que vocês vão precisar se preocupar é que cada jogador tenha na frente dele uma área disponível para poder deixar as cartinhas de melhoria abertas, porque isso aqui é o que a gente vai chamar de cabana e é a região onde você vai guardar suas cartas que estão te ajudando a melhorar a sua colônia e a sua cabana, sua cabaninha, e é o que vai fazer com que você ganhe o jogo. Vencer a partida é relativamente simples. Você precisa juntar 6 cartinhas de comida no modo básico do jogo. Tem alguns modos que a gente vai dar uma mencionada, mas para o modo mais tradicional do jogo você precisa juntar 6 cartinhas de comida, o que é relativamente simples, porque uma das ações que você tem no seu turno é fazer uma melhoria na sua cabana e baixar uma carta. Só que aí, conforme a quantidade de cartas que você vai baixando na mesa, você vai ter que aumentar a dificuldade dos testes que você vai fazer com os dados para saber se você consegue manter aquela melhoria na sua cabana ou não. Mas eu já explico essa parte aqui. O que a gente vai preparar aqui da mesa para fazer o setup inicial? Primeira coisa é, a gente vai embaralhar todos os 4 baralhos. Isso inclui o baralho de nevascas aqui, que inclusive são eventos globais que vão influenciar positiva ou negativamente todos os jogadores da partida, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é embaralhar todas as cartas de nevasca e vou revelar uma. E para essa rodada específica, inclusive, o evento que a gente tem é, nessa rodada, não é possível atacar outro jogador, e aí tem um flavorzinho aqui no final, ó. A neve cai densa e não é possível enxergar outra cabana para atacar. Então, nesse caso aqui, nessa rodada, não é possível fazer ações de ataque. Revelada qual é a carta de nevasca que a gente vai ter para esse turno aqui, a gente vai embaralhar e distribuir para cada jogador 4 cartas de cabana, ou seja, essas 4 cartas azuis escuras aqui. Primeira coisa que você vai fazer no seu turno é uma ação obrigatória de comprar 3 cartas. Wendel, quais cartas eu posso comprar? Qualquer uma dessas 3 pilhas aqui, desde que você não mexa na pilha de eventos, porque elas não têm poder nenhum na tua mão. Então você pode comprar uma carta de cada, por exemplo, que é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou comprar uma cartinha de comida, vou comprar uma cartinha de cabana e vou comprar uma cartinha especial. Fiz a minha ação obrigatória de comprar 3 cartas, agora eu já tenho uma mão de 7 cartas na minha mão. E inclusive não tem uma quantidade limite para a quantidade de cartas que você pode ter, tá? A questão é só um planejamento do que vale a pena ter na mão acumulado ou não. No turno do jogador, cada player tem 3 ações disponíveis para fazer e você sempre pode até inclusive repetir ações se você tiver como pagar por elas. O que a gente tem de ações disponíveis? Primeira ação que vocês vão ter disponível, que é a ação que mais vai ajudar vocês durante o jogo, é a ação de baixar um aliado ou convocar um aliado. E aí, como que eu faço para fazer uma convocação de um aliado? Eu vou pegar uma cartinha de aliado que tiver na minha mão. Essas cartinhas vão ter escrito aqui a categoria do carinha. Nesse caso aqui, o meu cozinheiro é um aliado, tá? E eu coloco ela na minha cabana. Joguei a cartinha na cabana, eu já tenho um aliado colocado em jogo. Ah, Wendel, é simples assim? Simples assim, desde que você tenha um prato de comida para alimentar esse aliado que está te ajudando. E é aí que a gente entra na segunda ação do jogo, até porque você só pode colocar aliados baseado na quantidade de comida que você tem disponível na cabana para alimentar os aliados que estão entrando para morar com você. Ou seja, se a minha primeira ação nesse turno agora fosse ser baixar um aliado, eu não poderia fazer, porque na minha cabana eu não tenho comida para oferecer para esse cara. Beleza, a gente já sabe que eu não posso colocar um aliado em jogo se eu não tiver comida. Como que eu faço para ter comida na minha cabana? A gente vai entrar agora na segunda ação que eu mencionei com vocês, que são as ações de melhoria do jogo, que é onde vocês podem fazer os testes com os dados aqui para colocar cartas de calor na cabana de vocês, comida, preparar pratos para trazer aliados para a cabana de vocês, ou fazer os testes para poder convocar
os guardiões, que são os animais da floresta aqui que vão ajudar vocês. E eles podem inclusive dar bônus de ataque ou de defesa para proteger a sua cabana, né? Ajudar a proteger a sua cabana aí durante o jogo. Todas as cartas que exigem teste para serem colocadas na partida tem o ícone do dadinho aqui. Então, se você ficar na dúvida de se uma ação exige o teste ou não, é só você pensar se a carta tem um íconezinho ou não. Tanto que você vai ver o cozinheiro, a exigência da carta do cozinheiro é um prato de comida. A exigência dos animais aqui, das melhorias de calor, são os desenhos dos cubinhos aqui, são os dadinhos, são os testes com os dadinhos, tá? Então fica fácil de você saber se uma carta exige um teste específico ou um recurso específico ou não, tá? Como é que eu faço para fazer uma melhoria? Primeira coisa que eu vou fazer é escolher a melhoria que eu quero fazer na minha mão. Nesse caso específico aqui, sabendo que eu tenho 3 ações para fazer no turno, eu vou tentar fazer com que a minha primeira ação seja uma melhoria de comida, porque aí eu posso usar a minha segunda ação para colocar um aliado. Então o que eu vou fazer? Vou revelar essa carta na mesa, salmão assado. Ele pede para mim fazer um teste. A dificuldade do teste é baseado na quantidade de cartas de uma mesma categoria que eu já tenha na minha cabana. E aí, para isso, a gente tem como consultar uma tabelinha que vai estar lá no manual do jogo, que está bem aqui, tá? E como essa é a primeira carta de comida que eu estou colocando, para o teste ter sucesso, eu preciso tirar 7 ou mais, tá? Como é que eu vou fazer esse teste? Vou pegar 2 dadinhos, vou rolar, e se por algum acaso o valor for igual ou maior do que 7, baseado naquela tabelinha que a gente viu ali, o salmão já seria um prato que estaria disponível aqui na minha cabana para eu poder alimentar os meus personagens. Nesse caso aqui, eu falhei no teste porque eu tirei um 6. E aí eu tenho 2 opções. Gastar uma outra ação para refazer o teste, ou desistir desse teste e perder essa carta. Tá? E aí eu poderia jogar essa carta fora e eu faria as outras 2 ações do jeito que eu bem entendesse, tá bom? Mas vamos supor que nessa situação eu tivesse passado no teste, tá? Ali o teste exigiria um valor de 7 ou mais, eu acabei tirando 8 no dado. Então eu consegui passar no teste de fazer a comida, colocar uma comida na minha cabana com uma ação. Eu ainda tenho 2 ações disponíveis no meu turno. O que eu posso fazer? Posso fazer com que a minha segunda ação seja, por exemplo, agora sim, baixar o cozinheiro como um aliado, porque ele precisa ter uma comidinha. Então agora com uma ação eu baixei uma comida, com a segunda ação eu invoquei um aliado e agora eu tenho mais um em testes de melhoria sempre que eu quiser tentar colocar comida dentro da minha cabana. Isso vai me ajudar a longo prazo, porque, como eu falei, os testes vão aumentando de dificuldade conforme a quantidade de cartas de uma mesma categoria que eu já tenho na minha cabana. No caso da segunda cartinha de comida que eu teria que colocar aqui, eu teria que rolar 8 ou mais no dado para conseguir colocar a segunda carta de comida. E vai ser importante eu dar um jeito de manipular esses valores dos dados, porque eu preciso ter 6 cartas de comida na minha cabana para eu vencer o jogo. Então, de algum jeito, isso aqui vai me ajudar muito para o fim da partida. Ainda falando das melhorias, quais são as outras 2 categorias de melhoria que a gente tem? Melhorias de animais e melhorias de calor, tá? Como eu falei para vocês, os animais vão dar bônus para as ações de combate, e as fontes de calor que você vai colocar na sua cabana te dão a possibilidade de refazer testes de melhoria dentro da sua cabana sem precisar gastar ações. Então, se eu já tiver uma fonte de calor instalada na minha cabana, por exemplo, e eu tivesse que fazer um teste para tentar colocar a comida em jogo, eu posso exaustar essa cartinha e refazer o teste rolando ambos os dados sem precisar perder aquela ação, tá? E aí é legal que essas fontes de calor elas vão voltando ao fim de cada rodada. Então você pode acumular elas aqui para ter como manipular um pouco mais os seus dados durante a partida, tá? Mas a ação de melhoria, a segunda ação do jogo, que é a ação de melhoria, é basicamente isso. Você pode tentar fazer um teste ou para colocar uma comida, ou para colocar uma fonte de calor em jogo, ou para invocar um animal para te ajudar a proteger a sua cabana. Para a terceira ação disponível que a gente tem para fazer durante a partida aqui, vocês têm uma ação de batalha, que é iniciar um combate contra um outro sobrevivente. Como é que vai funcionar a fase de combate? Eu vou rolar 2 dados, o defensor rola 2 dados para se defender, e aí a gente vai ter uma soma dos dados do atacante, mais os bônus de ataque que ele tenha de algum animal ou de algum aliado que estejam
na cabana dele. Nesse caso aqui, o atacante da minha direita aqui teria 7 de ataque mais 2. Então esse cara estaria atacando com 9 de força. E o defensor aqui poderia estar se defendendo com 6 de defesa, mais algum bônus de defesa, ou a soma dos bônus de defesa que ele tivesse na cabana dele aqui. Nesse caso específico, a gente tem uma defesa de força 7. Nessa situação, o jogador da minha direita teria vencido a disputa. E para que você vai querer ganhar disputas contra outros jogadores? Para roubar cartinhas de comida do acampamento deles, da cabana deles, para dentro da sua cabana. Não existe contra-ataque aqui, então se por algum acaso o defensor tivesse vencido a disputa, a única coisa que aconteceria é que o atacante perderia uma ação e não roubaria nada. Lembrando que em caso de empate, a vitória também é do defensor e o atacante não leva nada junto, tá? Quarta ação disponível para vocês, eu acho que é uma ação simplesona, porque ela envolve a brincadeira do jogador que gosta de ficar acumulando cartas. E o que é a ação? A quarta ação que a gente tem é a ação de armazenar comida, que eu acho que é a ação mais simples que tem no jogo, tá? Se você tiver 3 cartas de comida iguais, deixa eu até pegar do baralho aqui que vai ser mais fácil de exemplificar isso aqui, tá? O que é a ação de armazenar comida? É uma ação que vai te permitir colocar uma melhoria de comida na sua cabana sem precisar fazer um teste. Só que para isso você vai gastar um pouco mais de carta do que você normalmente gastaria. Por quê? Para fazer uma ação de melhoria de comida, armazenando comida, eu preciso ter 3 cartas iguais, do mesmo tipo de alimento. Eu vou descartar 2 delas e uma vai ficar na minha cabana para aquela somatória de comida que eu preciso ter dentro da minha cabana. É um jeito legal de acumular comida sem fazer o teste, mas como vocês viram é punitivo, porque você vai precisar gastar alguns turnos, algumas ações para comprar cartas e acumular comida na sua mão para conseguir fazer essa ação sem precisar rolar teste nenhum. Última ação que está disponível no jogo é a ação mais simples que a gente tem, que é a ação de comprar uma carta. E cada ação que você gastar é uma carta que você pode comprar, ou seja, além das 3 cartas que você tem, você ainda pode comprar mais 3 cartas no turno, ou seja, dá para você finalizar o seu turno com 6 cartas a mais aí durante uma rodada. Durante essa fase de ações aqui, pode acontecer de você optar por gastar cartas especiais da sua mão. Elas vão ter poderes muito legais para você usar durante o jogo e ela vai estar na descrição aqui que ela é uma cartinha especial e ela não custa ação para ser jogada e elas são descartadas assim que elas são usadas. E aí o momento de usar a carta especial vai depender do efeito da carta e o texto que ela fala. A única questão é que você vai usar essa carta e vai jogar ela fora na pilha de descarte ali. Finalizei a minha fase de ações, fiz todas as 3 ações que eu tinha para fazer, eu vou desvirar todas as minhas cartas de calor e a gente vai iniciar uma nova rodada com uma nova carta da fase de nevasca. Então a gente vai recomeçar aquela fase revelando uma outra cartinha de nevasca aqui e vai começar uma rodada nova e aí a gente vai fazer de novo a mesma sequência de turno. No começo da minha vez eu compro 3 cartas, depois eu faço 3 ações e aí a gente vai seguindo o jogo sempre no sentido horário, cada jogador fazendo sempre essa sequência de ações, tá? O jogo vai terminar assim que alguém tiver 6 cartinhas de comida baixadas ou no final da 8ª rodada, que é no final dessa pilhazinha de compras de carta de nevasca aqui. Se alguém conseguir juntar 6 cartinhas de comida, esse cara vence o jogo automaticamente, beleza? Se por algum acaso acabar a pilha de compras de nevasca e ninguém tiver juntado 6 comidas ainda, o vencedor é quem tiver mais comidas. Porém, em caso de empate, de repente o Zezinho e o Huguinho, ambos têm 5 comidas cada. No caso, vai vencer o jogo quem tiver mais melhorias equipadas dentro da cabana. Bom, galerinha, é isso. Espero que vocês tenham se divertido com a explicação e espero que vocês se divirtam mais ainda jogando esse jogo que está muito gostoso de brincar, com arte maravilhosa e vai entreter a sua galera por um tempão, porque como eu falei, ele é simplesinho de regra, é facilzinho de explicar. Gosto muito da brincadeira da caixinha pequenininha que você leva para qualquer lugar e tem muitas possibilidades de jogo. Então posso garantir para vocês que esse cara aqui, se você tiver ele na sua coleção, ele vai ver mesa com muita frequência, porque ele é bonitão na mesa, as cartas de personagem têm identidades muito legais, os bichinhos são fofinhos e é uma dinâmica muito gostosa de você escolher entre a furação de olho e o set collection estratégico. Já aproveita para mandar esse vídeo para aquele amigo que está querendo aprender como jogar o Nevasca e também já aproveita para seguir a Bravo lá nas redes sociais para você ficar sempre por dentro das novidades do mundo do board game.